Primeiramente, a Secretaria de Política e Promoção da Igualdade Racial informa que acontece hoje, às 19 horas, a abertura da Semana da Consciência Negra e lançamento da campanha Novembro pela Igualdade no Museu Igualdade Racial, no Museu Nacional do Setor Cultural Sul, lote 2, próximo à rodoviária do Plano Piloto. E ainda, eu vou ler essa pergunta, porque quem quiser responder vai ter a oportunidade nas próximas falas. Carlos Murilo Santos Carvalho, de São Paulo. Ele pergunta: gostaria que fosse discutido sobre a situação dos índios nos desastres de Mariana, Minas Gerais, bem como que fosse levantada a hipótese do racismo ambiental nesse caso. Sugiro também que as reuniões da CPI ocorram também nos municípios de São Paulo. Balô, Ivanir dos Santos, do Centro de Articulação da População Marginalizada. Bom, primeiro, boa noite a todos. Quem me conhece sabe que eu estou num retrospectivo numa CPI como essa, né? Porque minha vida sempre esteve ligada, minha vida pessoal. Eu fui aluno da FUNABEM, né, gente? Fui aluno do SAM e da FUNABEM. Então, conhecer política institucional do racismo é nessas instituições. Uma coisa é falar em tese, né? Outra coisa é você ter na sua experiência pessoal o que representa o racismo institucional. E, rapidamente, como agora eu estou fazendo pós-graduação em História, nós temos que observar que, primeiro, o que foi a Lei do Ventre Livre. E quando, na Lei do Ventre Livre, se criou o primeiro internato para cuidados ingênuos. As pessoas esquecem disso. A política de institucionalização no Brasil começou com isto. Tem uma escola chamada João Alfredo, no Rio de Janeiro, que existe até hoje, lá na 28 de setembro, que é justamente na Vila Isabel, onde é a data da lei. Depois, 41, é criado o SAM, Serviço de Assistência ao Menor. Justamente com o argumento de ou prevenir a delinquência ou cuidar dos delinquentes. Sempre uma coisa tá ligada, ou seja, preto pobre era considerado em potencial perigoso. Isso foi a política nacional construída, que era ligada, inclusive, no Ministério da Justiça. Lembro que um debate, isso eu já era aluno no final, né? Já era aluno do SAM, eu vivi os últimos dias do SAM, fui aluno do SAM, e observando o grande debate naquele período, acontece um crime que pouca gente lembra, que quando assassina o filho do Odilo da Costa Filho, que era um grande intelectual cristão, católico, que o filho dele é assassinado num assalto em Santa Teresa. Esse debate todo apareceu naquele momento. Diminuir a maioridade penal, baixar a maioridade penal, todo o debate. E o golpe militar, e uma das primeiras medidas do golpe militar foi criar a FUNABEM, Fundação Nacional de Assistência ao Menor. E eu que estava num colégio lá, em Teresópolis, consegui ser transferido para um colégio no Rio. Então, a institucionalização do racismo, ela deu-se em práticas sociais no país. Práticas sociais, políticas sociais e nacionais. Né? E lembro que, depois disso, nós criamos a associação. Saí da FUNABEM, em 1973, criei a Associação dos Ex-Alunos da FUNABEM, eu e alguns companheiros. E já levantamos a questão da diferença que existia na sociedade brasileira entre o menor e a criança, que naquela época era o Código de Menores. Então você tinha uma criança, que é isso um pouco que o Marco Rezende disse, que criança é lourinha dos olhos azuis, esse era o discurso da época. Tomava leite ninho, usava fralda junça, brincava com brinquedo de estrela. E você tinha os menores, que era uma ameaça social, que era negro, geralmente, descalço, né, com o nariz escorrendo, né, que não era considerado criança. Nessa experiência da Associação dos Alunos, nós vimos justamente uma coisa que me chamava a atenção, é por que na FUNABEM, onde eu fui criado, e depois na associação, 99,9% dos alunos eram negros. E eu, coincidentemente, em 79, passei para a universidade. E estudei na Notre Dame, que era uma faculdade de elite. E lá 99% eram brancos. Uma coisa estava errada. Alguma coisa estava errada. Essa é a minha experiência.
né? Lá era uma coisa, aqui é outra. O que é que está acontecendo? E lembro que naquele período, em 1987, ou melhor, antes disso, em 84, eu vi uma experiência que era um grupo de ex-alunos da FUNABEM, que eu acompanhava, e não eram infratores, porque as pessoas esqueciam que na FUNABEM, a grande maioria dos alunos não eram infratores, 97% não eram infratores. Eram filhos de empregada doméstica, mulheres populares, que não tinham onde botar o filho, acabavam internando para poder trabalhar, ou cuidar dos outros, tirar da rua, não era isso? Somente 3% era de infratores. Mas a imagem que passava para a sociedade é como se todos ou fossem ou seriam infratores, por causa das escolas de infratores, como o Padre Severino, João Luiz Alves, que era uma escola de fato de infratores. E assim era no Rio Grande do Sul, assim era em São Paulo, a FAMEB, né, na Bahia, né, o CEAM, mas vários. Então, as instituições são muito claras, tem que entender isso. Né? Bom, mesmo assim, um grupo de alunos que fazia chamado descuido, eles desaparecem. E eu começo, então, a entender o que era grupo de extermínio. Que eles desaparecem na Baixada Fluminense. E não eram infratores. Aí, a partir daí, eu recebi um mandato da Defesa da Criança Internacional, um órgão internacional, para fazer um relatório. Todo mundo esquece que houve um relatório, o primeiro relatório, feito justamente nesse período, sobre o extermínio de criança e adolescente no Brasil, feito a partir de Volta Redonda, Caxias, Nova Iguaçu e o Rio de Janeiro. E fiz o relatório. Esse relatório, quando veio à tona, criou um escândalo, porque mostrava que existia uma política sistemática de extermínio e dizia naquele relatório que 77% eram de negros. Esse relatório virou uma revista, eu até ia trazer uma, não deu para trazer. Fizemos uma tradução em inglês e andamos no mundo todo fazendo uma denúncia sobre isso. Foi a primeira vez que houve uma denúncia contra o Brasil com relação ao extermínio. Quem é do movimento negro sabe que em 1991 nós então fizemos uma campanha chamada Não Matem Nossas Crianças. Lembram disso? Né? O movimento negro fez essa campanha. Que o CEAP, que fazia a campanha com o apoio da Unicef, e começou a trazer à tona na sociedade esse fenômeno. Foi denunciado a partir disso. Embora todos os documentos do movimento negro, em qualquer momento, sempre falava da questão da violência contra a juventude negra. Isso não nasceu agora, isso é anterior. Essa campanha veio por pressão de vários órgãos internacionais, que eu andei o mundo todo falando sobre isso, o mundo todo. Lembro que o embaixador do Brasil na Suécia passou um constrangimento numa atividade que a Bibi Anderson estava, e aí veio o primeiro grupo que foi organizar o estatuto. As pessoas não sabem disso, que até tinha um código de menores, que era um código de controle, e aí veio o estatuto. E eu fui da primeira comissão que elaborou o estatuto, que era a Associação Zerão da FUNABEM, a Pastoral do Menor, o Movimento Nacional de Meninos de Rua, essa história, as pessoas esquecem. Então, a primeira resposta que eu vi naquele momento com relação à campanha do extermínio, não mais nos conflitos do movimento negro, foi o estatuto. Então, assim que o Collor assumiu, ele teve que ir à ONU e apresentar o estatuto como uma lei. Certo? Depois disso, se você observar, o estatuto, a discussão era, o estatuto é bom para a Suécia, para a Suíça, para a Europa, não para o Brasil. Porque não se discutia os direitos que essa parcela da juventude tinha. A escola, a moradia, a saúde, vida decente, que era a maioria negra. Tanto que hoje o debate é o mesmo, não é diferente. O fenômeno continua. O assassinato desta juventude e o debate demagogo que é feito de que baixa a maioridade penal. Estou falando porque é história. Isso não começou ontem. Isso é uma questão ideológica. Existe um texto que fala do uso ideológico da criminalidade. Tem um texto que fala sobre isso. Então, isso é usado de forma, inclusive, para como foi feito pré-64, hoje é a mesma coisa, para você ganhar os setores médios da população. Porque a imagem que você tem de quem ameaça e tal são os pobres, os negros, que, na verdade, em vez de você discutir se são potenciais criminosos, você não discute a dívida que o Estado e a sociedade têm com essa parcela da população. Esse é um debate ideológico. E não é fácil ser enfrentado
publicamente. Como diz muito caro a minha vida pessoal, porque eu passei por isso, sei o que é o estigma, porque eu nunca fui infrator, mas o fato de ter sido passado pela FUNABEM para muita gente, como se você, se não foi, pode ser um dia, isso é uma das formas mais eficazes de controle social, que é estigma. Isso está em Goffman. Então, na verdade, todo esse debate ele está envolvido uma carga ideológica, porque não é só o simbolismo ele faz parte, mas o simbolismo ele faz parte de uma construção que tem a ver com o controle social. Então, mais do que você discutir as condições em que vive essa grande parcela da população e os direitos que o Estado não traz para eles de políticas sociais e a sociedade, é mais fácil você colocar numa posição de que ou vão ser, ou são, ou serão bandidos. E aí que entra a questão da suspeição. Então, a minha contribuição nesse debate tem a ver com isso. Eu estou vendo de novo, e chama atenção ainda, que em 1988 houve uma CPI lá na Câmara dos Deputados, você era deputado, justamente baseado neste relatório que eu disse. Foi um relatório que nós entregamos à deputada Benedita, na época, que tinha sido eleita deputada federal pelo Rio de Janeiro. Ela foi no SEAP, conversou conosco, pegou o relatório e apresentou como primeiro ato do seu primeiro mandato, que foi uma CPI, que saiu, quem presidiu foi a Rita Camata. Então, estou dizendo que nós geramos o movimento social, essa preocupação, e que, na verdade, virou uma CPI. Então, eu espero que esta CPI ela traga também algumas coisas novas. Não precisa inventar roda. Basta aplicar o estatuto sem mudar uma vírgula dele. Isso é demagogia. Criando as condições econômicas e sociais para esta população. Esse aqui é o debate. O resto é um debate que, no fundo, para nós da comunidade negra, não é novo desde que foi o advento da Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre tinha um artigo que falava o quê? Educação para os ingênuos. Então, para me encerrar, em 1980, logo depois da República, né? 890, é descoberta uma carta recentemente dos libertos de Vassoura, escrito justamente em 1890, ao Rui Barbosa, que eles diziam o seguinte, na carta: há de se cumprir o artigo da Lei do Ventre Livre que promova a educação dos nossos filhos, dos ingênuos. Se essa lei não for cumprida, os nossos filhos virarão uma horta de mão assassina no futuro. Então está ligada a questão da educação que não foi dada para essa população.